Olá, amigos e amigas. A OpenAI causou essa semana. Eu não esperava mesmo essas novidades que a empresa apresentou, né, nesses últimos dias, causando comoção e mostrando como a inteligência artificial pode surpreender e trazer, assim, o quanto ela evoluiu em pouco tempo e vai continuar evoluindo. No começo do ano, teve o Fórum Econômico Mundial e se falou, numa das pesquisas, saiu uma pesquisa profunda, feita no mundo todo, quais as profissões que estão mais ameaçadas. Algum tempo atrás, quando o ChatGPT tinha acabado de sair, fotógrafos estavam na lista. E aí mudou um pouco essa dinâmica, os fotógrafos já não estão tão ameaçados assim. Será? Mas designers agora estão muito ameaçados. E quando você vê essa novidade do ChatGPT, que acabou de sair, nas últimas 48 horas, você realmente fala, poxa, um designer que não tenha um trabalho de marca, que não consiga se mostrar o seu diferencial e mostrar isso de fato, né, com coisas concretas, tendo investimento de marca, está com os dias contados. Por que que é importante a novidade do ChatGPT e como isso vai impactar a fotografia? Eu fiz um conteúdo para membros da minha comunidade VIP, que tem um foco em inovação, inteligência artificial e também em negócios, porque vai afetar todas essas partes. Mas eu acho que pela dimensão, acredito que pela dimensão da novidade, vale a pena a gente olhar no detalhe aqui aberto, para quem me acompanha e quiser ouvir o que eu tenho a dizer. A gente está falando de 400 milhões de usuários, eu sou um deles, talvez você também, mensais ou semanais da ferramenta. Quase meio bilhão. Até o final desse ano, eles querem chegar em 1 bilhão, fazendo parte daquele hall de empresas como Instagram. Instagram acho que tem 2 bilhões, se não me engano, ou até mais. TikTok também. Enfim, é muita coisa. É muita gente. É um país gigantesco. E isso vai trazer impactos para todas as áreas, como a gente está vendo. Ah, vai sumir com não sei o quê, com tal profissão. Não, vai transformar. Alguns vão ficar pelo caminho, aqueles que não têm, os medianos, aqueles que não conseguem mostrar seu diferencial, de fato terão problemas. Aí eu resolvi separar aqui algumas coisas para mostrar, de forma rápida. Eu achei que vale a pena. Então, vou mostrar aqui para você algumas coisas. Primeiro, como é que a OpenAI pretende chegar neste 1 bilhão de usuários aí nesse ano. E a diretora financeira da OpenAI falou para a Financial Times, essa matéria é da Forbes, né, mas falando que o plano da empresa para o final deste ano é realmente chegar em 1 bilhão. E que eles vão chegar nesse patamar com quem? Com os agentes de IA, com o seu próprio mecanismo de busca e com a integração do ChatGPT com dispositivos Apple. Bom, a integração com a Apple não funcionou muito bem, tá? A Apple já está atrasada, mas ela tem bilhões de usuários e coisa e tal. Agora, busca, já tem muita gente preferindo buscar. Está mudando o comportamento, não só no ChatGPT, mas em outras IAs. O Gemini, que é do Google, obviamente, o Perplexity, entre outros. O Claude, agora, que é um concorrente também, tem busca, não tinha, agora tem. E outros que estão por aí, Microsoft, tem o Bing, enfim. Isso aí não parou e vai evoluir. Mas o ChatGPT tem a vantagem, foi o primeiro e está com essa força toda. E os agentes de IA vão puxar também. Agora, eu não tenho a menor dúvida que milhões de pessoas começaram a usar o ChatGPT nos últimos 2 dias, ou de 24 horas para cá, com essa onda do Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli, né, bombou, é aquele anime no estilo do estúdio deles lá. O cara tá bravo, mas a verdade é que ele apareceu para muita gente que nem sabia do que se tratava essa esse desenho deles, o estilo do que eles fazem, e ficou conhecido mundialmente. Tá, disse que está entrando com ação contra a OpenAI, mandando notificação, mas enfim, ajudou a aparecer para quem nem conhecia o que eles fazem. O que eu estou falando? Nessa nova versão do ChatGPT, ele permite você fazer, já vamos ver isso, tá? Já vou mostrar aqui. Mas ele permite você colocar lá, editar uma foto. Você manda uma foto real sua e pede para editar no estilo do Estúdio Ghibli. E aí ele gera uma versão sua. Eu fiz, mas não no ChatGPT. Eu tive que fazer em outra IA que eu não vou ficar mostrando aqui. Primeiro porque assim, não é bacana, né, usar, mas eu fiz para teste, mas é possível fazer em outras IAs. O que mostra é o seguinte, primeiro, nem adianta entrar na disputa da coisa do direito autoral, por mais que eu concorde. Porque todas as IAs, um monte agora percebeu e foram atrás para fazer isso. Então, a gente está vendo uma série de aplicativos já.
E não foi difícil para achar uma que fizesse também. É que as pessoas são preguiçosas. Tem um pessoal postando no Threads, alguém me dá um acesso ao ChatGPT pago. Porque para fazer isso, no grátis não tem. Isso é importante dizer, tá? As novidades do ChatGPT que estão para impactar a fotografia, design e tudo mais, ainda não estão abertas para os usuários grátis. Mas devem entrar em breve. Quando? Não sei. O ChatGPT, a OpenAI já atrasou outras coisas. O Sora só foi disponibilizado para pagantes, assinantes, bem depois. E aí o Sora, inclusive, aliás, tem uma ligação direta. Mas o fato é o seguinte, estou divagando aqui, mas na verdade, a polêmica toda do ChatGPT nesses últimos 2 dias ajudou a ter muita adesão, com certeza milhões de downloads, pessoas que começaram a usar, trouxe o ChatGPT para o jogo da imagem, que detonou, passou uma rasteira, ficou tão atrasado. DALL-E 3, que é o gerador de imagens do ChatGPT, era tosco. Conseguia fazer, escrever textos. Conseguia escrever uma frase, mas você nunca acertava na primeira. Agora você consegue colocar textos inteiros numa imagem, hiperrealista. Já vou mostrar. É uma coisa inacreditável a capacidade. Tem gente falando que a OpenAI fez tudo isso, mas que não vai disponibilizar, vai só disponibilizar para quem assinar. Faz sentido também que eles até façam isso, fazem um barulho, recuam, só pagantes têm acesso. Faz sentido. Por quê? Que mais assinantes vão vir. Mas não há como ter certeza. Por outro lado, com o avanço de tantas IAs no mundo, Gemini, não sei o quê, e todas as outras, faz sentido abrir, mesmo com limitações no grátis, para não ser engolido pelos outros, que eles estão vindo. DeepSeek, a gente viu, e vai continuar acontecendo. A verdade é que a competição faz esse mercado também ficar dinâmico, só que é muito mais acelerado. A gente viu uma melhoria no ChatGPT por conta do DeepSeek no começo do ano, e agora ela surpreende. Eu falei do Sora, que é o gerador de vídeo do ChatGPT. E por conta dessa tecnologia tão fantástica do Sora, que é hiperrealista, eles aproveitaram para a nova versão de imagens. Então, eu já mostrei aqui a primeira parte, né, da Forbes, essa matéria. Vamos fechar aqui. E vamos para essa aqui, ó. Isso aqui é um vídeo. E aí, ele tá em inglês, mas é legal a gente olhar no detalhe. Uma plataforma, todos os Deixa tipos eu de fechar site. aqui, peraí. Criatividade ilimitada. Tem os malditos Becoming stronger and anúncios. stronger. My name is Lu. I'm Então, vamos ativar aqui as legendas. Ah, ele tá sem legenda. Não deixa a gente traduzir. Mas é rapidinho. O vídeo mostra um pouco da ideia, daí eu comento e traduzo para quem. Mas acho que vale a pena a gente olhar. Olha isso aqui sobre a novidade. É um efeito, uma coisa específica do novo ChatGPT com a parte visual, que é o reestilizar imagens. Então você joga uma foto sua lá, que é exatamente o do Estúdio Gig, que a gente está vendo aí, que você, Gigli, né? Que você vai lá e coloca a sua foto e faz. É basicamente isso. Então, no detalhe aqui nesse vídeo, olha só. Hello. Thanks for inviting me. Hi, thank you so much for coming. I'm so excited to talk to you. Yeah, me too. I feel the ability of the image generation of this model is becoming stronger and stronger. My name is Lu. I'm a research scientist in OpenAI working on multimodal. Yeah, I'm showing a very interesting demo today. So just in this studio, this is something that we draw. Many people use this our tool to generate comic books. So I'm going to upload this drawing to ChatGPT now. Então, ela trabalha como desenvolvedora dentro da OpenAI para o ChatGPT, que está cada vez melhor, ela disse, para desenvolvimento de imagens e melhorando. E aí ela jogou um desenho, um quadrinho, como se fosse um dinossauro, um Godzilla, conversando com uma história, e ela usando esse recurso novo que é o reestilizador visual. Você joga uma foto, ou um desenho, ou um gráfico, ou qualquer coisa visual, que você suba um arquivo e permite fazer isso. E ela está jogando esse quadrinho que ela fez. So I just type this prompt now and it starts to generate what will this drawing look like as a real comic. Many of the times, especially when you play with the model more and more. Então a gente está vendo, isso aqui já foi basicamente isso, mas você vê, ela jogou o desenho e aqui, ó, essa parte aqui, isso aqui tem um monte de brasileiro fazendo. Quem paga o ChatGPT já tem versão disso aqui disponível. A gente está falando de fazer com textos completos e criar uma história completa com texto perfeito sem precisar ficar colocando várias vezes, tá acertando muito mais.
Quem usou e testou já dizendo que para gerar imagem está demorando. Primeiro, que tem muita gente usando. É que nem o DeepSeek. Quando o Brasil e outros países começaram a usar e bombou, começou a dar pau. Até hoje o DeepSeek não está normal porque tem muita gente usando. Então, é, é a questão do uso direto. Com o gerador de imagem, e a febre do estúdio Gigli, começaram a derreter os equipamentos lá, as GPUs, as super máquinas da OpenAI, começaram a derreter o que foi dito pela mídia, pelo próprio CEO Sam Altman, que também fez uma versão dele do desenho animado e bombou. E o estúdio já entrou com uma ação, enfim. Mas isso aqui é só uma parte da história. E aí a gente olha aqui, ó. A gente vai para, posso fechar esse aqui. Eu vou aqui para o próprio post da OpenAI, que é esse aqui. A gente está no blog da OpenAI. E eles falando, ó, 25 de março, ou seja, tem 3 dias, apresentando a geração de imagens 4O. Esse O de Omnimodal, né, que faz um pouco de tudo, que consegue ter uma visão completa usando múltiplas frentes e um entendimento muito melhor. Então, eles falam que é um recurso que eles precisavam evoluir e que eles construíram o gerador de imagens mais avançado até agora no GPT-4o. Resultado, geração de imagens que não é apenas bonita, mas útil. E aí eles fizeram isso aqui impressionante. Isso aqui é uma imagem gerada por a nova versão que mostra uma professora, uma funcionária, na verdade, da OpenAI, e olha o texto completo, perfeito, tudo isso gerado com a nova versão, mostra o reflexo, uma ponte atrás, é perfeito. Muitas pessoas comuns veriam essa imagem e diriam, isso é uma foto real. E tudo com base no prompt. Aqui tem o prompt. E aí aqui eles colocam o prompt inteiro. E tem, ó, uma imagem ampla tirada com telefone, com smartphone, de um quadro branco de vidro em uma sala com vista para São Francisco. O campo da divisão mostra uma mulher escrevendo, ostentando uma camiseta com um grande logotipo da OpenAI. A caligrafia parece natural, enfim. E aí tem o texto que ele quer que coloque e coloca. E aí ele coloca até a posição direita, esquerda e tudo ali, né? E o resultado é isso. Depois ele pede, quando gerou essa versão, essa é a parte que aqui, presta atenção nisso aqui, fotógrafo, quem atua nesse mercado. Olha o nível da coisa. Isso é uma tendência que outras IAs estão fazendo agora, que é editar, seja uma foto real, quando permite a ferramenta, ou com base na própria IA gerada, a imagem. Veio o resultado, como essa aqui do quadro, da moça escrevendo. Você escreve um prompt, como ele fez aqui. Agora faça uma selfie do fotógrafo enquanto ela se vira para cumprimentá-lo. Então, basicamente, é uma edição da foto. Ele podia falar, troque a cor da camiseta dela, só escrevendo, tá? Troque a cor da camiseta dela por rosa. Escrevendo. Logo mais vai ser falando, você consegue conversar com o ChatGPT. E isso não está exclusivo da OpenAI. Nem foi a primeira, tem outras fazendo isso também. Essa é uma nova dimensão, é uma tendência que vem para a IA, que eu acredito que vai afetar até o Photoshop, Adobe e outras. Enfim, chega numa dimensão que está só começando, na verdade, mas traz um grande impacto. O resultado é isso aqui, ó, com base no prompt que ele pediu com a selfie, aí foi isso aqui, ó. Esse cara que está no reflexo, ele agora está aqui na imagem, fazendo uma selfie deles e mostra o rosto dela, o texto é o mesmo com base num prompt, num comando de texto, ele tem uma nova imagem com base naquela. E aí tem consistência de personagem, mantém os personagens. Você mantém, você consegue, gostou de um personagem, você mantém ele. Então você vai poder, que era uma questão no passado da IA, que outros geradores também têm, de manter o personagem, mas você consegue manter. E isso é importante para um projeto autoral, para alguma coisa, ou até a sua própria imagem que você jogou lá. Então, ele vai ter. Daí ele fala, explica que a geração de imagens úteis, fala da precisão, que está muito mais forte, então a consistência de personagem agora. E eles mostram nesse vídeo um exemplo de uma pecinha com um pinguim mago, que parece jogo de RPG para nerd, geek, e eles criam. Esse personagem depois fica é utilizado para várias coisas. Você pode fazer versões dele. Uma versão que é real aqui, olha, como se fosse um bonequinho de chumbo, de metal, mas pode fazer uma versão dele 3D, pode fazer uma versão dele em desenho, ilustração, mas sempre mantendo o personagem, ele fica lá. E aí, a renderização de texto é a mais sofisticada que a gente já viu. Quem diria que a gente conseguiria fazer? Hoje você não consegue fazer isso aqui. Isso aqui que a OpenAI mostrou, você não consegue fazer. Isso aqui de editar uma imagem. Isso aqui tem outros fazendo, tá? Então, isso aqui tem outros fazendo, não é uma coisa exclusiva do ChatGPT.
Consistência de personagem também não é uma coisa exclusiva da OpenAI. Mas isso aqui de texto, o Idealgram e outros não tem. São os concorrentes, né? O próprio Midjourney não faz nesse nível aqui. Nesse nível aqui, do que ela fez um quadro negro, aqui, né? No caso, nessa tela aqui, escrevendo esse texto, isso você não consegue fazer. Até então não conseguia. E agora você consegue. E tem gente testando, já está disponível. Para quem é pagante, em breve eles dizem que vai estar disponível para os gratuitos. Quando? Só Deus sabe. Quais as limitações, só Deus sabe. Provavelmente vai ter, tem 10 imagens por dia para fazer, sei lá. Né? Não tem vídeo até hoje. Nós não temos acesso. Quem não paga não tem acesso a vídeo, né, do Sora. Mas a tecnologia do Sora hiperrealista está sendo aproveitada para e integrado mesmo. Quer dizer, faz parte do ChatGPT agora. Não é uma coisa é algo nativo do ChatGPT para gerar imagens. Muda a relação de criação, né? E aqui a imagem, sim, bruxas e tudo escrito perfeitamente em uma imagem hiperrealista. Então, a outra coisa que, como agora a geração é dentro do GPT-4o, você pode refinar as imagens por meio de conversas naturais, como eles dizem aqui. Então, você pode se basear em imagens e texto no contexto de bate-papo, garantindo consistência por toda a parte. Então, você está criando um personagem de videogame, a aparência do personagem permanecerá na medida que você for utilizando e o que você quiser fazer. Então, ele fez aqui um gato, ele pegou, dê a este gato um chapéu de detetive e um monóculo. Isso aqui pode ser uma foto real, tá? Sobe uma foto real e aí ele coloca na imagem real o estilo Sherlock Holmes. Aqui me veio a seguinte coisa na minha cabeça em relação ao nosso mercado. Um fotógrafo de família resolve pegar fotos para um cliente e criar histórias para aquele cliente usando esse recurso. É uma possibilidade. Outra possibilidade, criar uma história com base nas fotos reais que ele já fez do cliente, ou com fotos que o cliente tem e ele cria esse novo serviço. O consumidor final pode chegar agora no ChatGPT e fazer retratos dele, profissionais, nem vai precisar mais do gerador de IA profissional. E na versão grátis ele vai poder fazer, teoricamente, se estiver disponível, quando estiver disponível. O pagante, que já tem, já pode fazer uma versão de retrato dele, profissional, de posicionamento de imagem, esse mercado que se mostrava o grande mercado junto com a fotografia de família, né? Todo mundo precisa de retrato. Não quer dizer que vai sumir. Mas só quem tiver marca, só quem conseguir mostrar o real valor de ir no estúdio e pensar de forma criativa, agir de várias formas. Eu mostrei em vários conteúdos do grupo, da comunidade VIP, como isso funciona, né? Como é que alguns cases, estudos de caso estão fazendo lá fora e buscando se adaptar. Inclusive no Brasil tem um membro que também pensou numa uma alternativa para combater. Se junta a ele, você não pode vencer, né? Mas é fato que isso aqui vai afetar. Formatura, um formando que está buscando agora um gerador de IA pode ir no ChatGPT, coloca a foto de formatura, a foto dele e pede para fazer ele numa formatura. Newborn, coloco lá, teve gente que fez teste, colocou, dá para trocar o rosto. Coloca a foto newborn que você quer de referência e troca o rosto. Aí tem fotógrafos falando, ah, mas eu vou entrar com a ação, porque a foto ele pegou de fora, pega da Rússia, pega do Google. Tá correto? Não. Aí vai abrir precedente para uma série de coisas. Agora, a pessoa pode pedir para criar no ChatGPT uma imagem do zero de um newborn para daí colocar o rosto. E aí não vai nem ter problema com direitos autorais, teoricamente. Isto vai alterar ainda mais a dinâmica do desafio desse mercado em várias frentes. Tá só começando. Aí tem gente falando, "Não, mas não fica bom, ainda tá." Acabou de lançar e já olha a qualidade disso e os recursos disponíveis. Produto. Tem vídeos mostrando o produto. Tem gente que já criou creme e adaptou. O produto é real e coloca em diferentes situações com mulheres, na praia, e o produto aparece lá, um creme. Fotografia de produto extremamente afetada. Áreas que estão assim impactadas e não à toa apareceu no Fórum Econômico Mundial desse ano, um evento que foram estadistas, que o Trump apareceu, que, enfim, tinha lá. É um evento de importância, uma pesquisa violenta, falando que uma das profissões mais impactadas, que deve ser desafiada, é designer. Porque dá para fazer isso aqui, ó. Faz um para design de videogame, cria o personagem aqui, ó. A partir da foto de gato, depois você pede para transformar num jogo, uma tela de jogo, e aí você aproveita num videogame designer de games, ou a indústria de videogame. Ou aqui, ó, um material para utilizar também e até para um tabuleiro, alguma coisa assim. Então a gente está vendo a parte de criações aqui de coisa para dar aula, papelaria, enfim.
Aqui é um negócio fascinante, né, de você pegar e criar um desenho daqueles antigos, desse tipo, e depois, a partir do desenho, criar uma imagem hiperrealista, também aproveitar de alguma forma isso. Então, a parte de códigos. Agora, essa parte que me chama a atenção, que eu estava falando de. Tem fotógrafas newborn falando, como assim trocar o rosto, né? E vai usar uma imagem de uma fotógrafa gringa ou brasileira? Não, você não está entendendo. Com o ChatGPT, você pede para criar a imagem do newborn do bebê e adapta, ou para qualquer outra área. E você vai criar uma imagem com base no seu prompt, e o ChatGPT pode até ajudar no prompt, e depois você coloca ali o rosto do bebê, fez com o smartphone, né? Lembrando que tem esse serviço lá fora, já disponível no mercado, com IA mesmo, para trocar, colocar rosto, enfim, em bebê, em outras áreas. Aqui é impressionante, você vê o Karl Marx saindo do shopping. Olha o nível de realismo isso aqui. Textura, pele, iluminação, mão, olhos, tudo como se fosse. Isso aqui uma pessoa comum vai dizer, e muitos fotógrafos também, que é uma foto real. Mais exemplos. Os exemplos aqui, no caso de fotografia, são impressionantes. O gato com o tigre, tudo bem, tem uma. Mas olha o nível de realismo. Essa aqui me impressionou muito, que eu até postei. Uma foto no estilo Polaroid de adolescentes numa festa. Olha o nível de perfeição disso aqui. Já passou do ponto, faz tempo já que já não dá mais para dizer o que é real e não é. Isso aqui, eu diria que é real. Se alguém me mostrasse, eu falar, não, isso aqui é uma fotografia. Essa aqui simulando uma foto, até com grão, aquelas fotos dos anos 90. Uma foto impressa, até com a marca de data aqui. E tem o grão, tem uma coisa da característica. Essa foto mais desfocada, aqui os cães e os pets, né, brincando, jogando baralho. Aqui, a partir do design, né, fazer um cartaz. Aqui, um astronauta pintando e um cavalo correndo, no mar ou no lago, enfim, super realista. Então, as limitações, eles estão falando que não é perfeito, mas é a primeira versão dessa nova fase da OpenAI que tem a ver com a nova fase que a gente está entrando no uso da IA e tudo mais. Eu estou com uma pesquisa agora disponível. Eu até coloquei um outro vídeo aqui no canal e no Spotify falando dessa pesquisa. E uma parte dela é sobre IA. E me chamou a atenção já de cara, na prévia, que os fotógrafos estão muito voltados para o uso da IA no sentido de edição. Então, era natural que isso fosse o caminho, porque é uma coisa que dói muito ao fotógrafo, toma tempo. Então, 80% dos fotógrafos estão usando para edição, pelo que eu vi lá. Mas as partes sofisticadas, gerar produtos, pensar, tem gente usando agora esse ChatGPT, já tem gente oferecendo restauração de fotos serviço para cliente, a pessoa manda a foto e restaura usando o ChatGPT. Então, é algo surpreendente. E assim, as possibilidades, né? O que eu estou querendo dizer é, a gente está entrando numa nova fase mais sofisticada e muito da fotografia profissional brasileira ainda está no nível um da história. Muito, sabe, na superfície. Quando tem coisas para a gente fazer. Enfim, é algo que a gente precisa prestar atenção. Aí aqui. Isso aqui mostra outro exemplo do que eu estava falando do impacto disso para a fotografia profissional em várias frentes. Esse, esse influenciador aqui de tecnologia, Zach Balpro, ele testou tanto a IA do X quanto o ChatGPT, que são duas poderosas, e ele tentou misturar foto dele com os headset de realidade virtual com duas imagens do headset, aquele o Vision Pro da Apple. E ele falou que não gostou nenhuma das duas, mas que ficou impressionado com assim, com o nível delas de poder fazer isso já. E aí, isso quer dizer o seguinte: nessa nova fase da edição de imagem, da criação, geração, o prompt, na verdade, é um subproduto. A base para a criação de imagens nessa nova fase que a gente está entrando é conversa para edição e criação. É uma conversa em que você usa os geradores para evoluir. Uma aderência melhor para o que ele está recebendo de você, porque como elas são mais sofisticadas, elas conseguem entender melhor e fazer uma melhor criação a partir disso. E a mistura, a criação a partir de imagens suas. Então você dá para. O Google fez isso também recentemente com uma outra IA, que você mistura o assunto, o cenário e coisa e tal. E isso aqui vem agora para esses geradores poderosos. Então não seria surpreendente ver o Midjourney vindo com algo parecido com o que está sendo feito aqui, lançando uma espécie de ChatGPT para fazer isso, o Leonardo AI, que é do Canva também.
Enfim, porque já tem outras IAs fazendo isso. O próprio Google faz, e agora o Grok do X faz e o GPT-4o. Enfim, é uma grande mudança, é uma transformação forte e a gente precisa estar atento. E aqui é uma matéria da OpenAI, né, falando, aí, enfim, aqui ó, aquele exemplo do gato, trazendo dessa edição ao vivo e criação de imagens personalizadas. As imagens com altíssima qualidade para memes, para criação de marketing de conteúdo, poucos fotógrafos na pesquisa respondendo que usa para marketing de conteúdo. Isso aqui para o marketing de conteúdo, é fascinante, para poder usar tanto em vídeo quanto em imagem. Então, a parte de criatividade sendo profundamente alterada. E, por fim, é uma matéria de uma revista de fotografia de fora, tamanha importância, foi publicada hoje, é uma das maiores revistas, mais importantes revistas de fotografia do mundo, a Digital Camera World, falando dessa geração de imagens do ChatGPT, que ela levanta preocupações éticas, mas que também está causando, tá com tanta potência de atração, de interesse, de uso, que está derretendo os GPUs da OpenAI. Porque ela tá agora com a demanda tão grande, ela falou que ia liberar grátis logo. Agora ela falou que vai atrasar um pouco para liberar grátis os recursos de imagem. Então, por um tempo, teoricamente, o pessoal está salvo. Lembrando que para a versão paga, a primeira delas, custa R$ 100 por mês. Então não é para todo mundo, mas quem usa já vai ter essa vantagem, tanto no Brasil quanto lá fora. Segundo, a questão de mais pessoas usando agora, com certeza vai ter gente pagando, inclusive, para ser assinante, para ter esse recurso. Tem gente que está querendo pagar só por conta do negócio do Gigli. Enfim. E essa parte do impacto, dessa transformação da nova fase da IA que a ChatGPT se incluiu e deu uma voadora em todo mundo, que é a conversa, edição em tempo real, o chat para conversar, editar e criar, e as possibilidades fotográficas disso e como isso vai impactar o nosso mercado. Tá só começando, mas vai ter impacto com certeza. E tem as questões jurídicas, éticas, que a gente nem sabe direito como vai ser. Então, mas é algo que a gente precisa prestar atenção. Ó, o Sam Altman, que é o CEO, ele fez o profile dele, a imagem de profile dele com o Estúdio Ghibli, né? Depois veio lá notificação, coisa e tal, mas é algo que, por conta do que aconteceu, além de segurar o uso grátis e não deixar mais usar no estilo do anime, ela também está dizendo que não vai deixar de usar com imagem de pessoas famosas, mas tem gente que conseguiu. Teve uma especialista em tecnologia que pediu com uma descrição muito parecida com o que seria o Mark Zuckerberg. E o resultado foi que na criação dessa nova fase do ChatGPT, ele criou o Mark Zuckerberg. Exatamente ele. Então, é algo que, mesmo sem falar o nome. Então, assim, o controle disso tá. E me parece que na nova fase dos Estados Unidos, esses controles, essa parte caíram em tudo, na Meta, em todas as plataformas. Então, assim, eu acho que isso vai ter um impacto, não vai ter tanta restrição de direito autoral, vai ser uma festa do caqui e vai trazer impacto para fotografia, para artistas, para marcas. E eu acredito que é bom usar, né, para não ficar para trás, mas tomar cuidado também. Enfim, basicamente era isso. Acho que é uma notícia importante, por isso de trazer isso aqui de uma visão aberta. Eu, claro, abordei isso em profundidade na comunidade VIP. Eu tenho mostrado que a alternativa para lutar nessa nova fase da IA que ela está entrando é investir na marca, é o branding fotográfico. Não é branding de logo, de paleta, de arquétipo do caramba, não é nada disso. O branding fotográfico é a sua identidade, é realmente sua visão de mundo, colocando a fotografia no centro do negócio. A maior parte dos fotógrafos não sabe se tem uma assinatura visual, ou ainda não conseguiram descobrir, e deveriam estar nessa busca, mas colocando no centro do negócio que puxa todo o resto. Se você tem uma assinatura visual e puxando e colocando isso tudo no centro. Mas enfim, eu explico isso melhor dentro da comunidade, tem conteúdos, coisa e tal. Mas se você tiver interesse mesmo que você não tenha interesse, não queira fazer parte, invista nisso, de ter a sua assinatura de fato. Mas que ela seja sua, com a sua cara, e que seja discernível no sentido de alguém olhou, sabe que é sua. E invista além da imagem, porque não adianta ter uma imagem que é marcante, mas se todo o resto não está acompanhando. É disso que eu tenho falado nessa iniciativa nova que eu criei, justamente prevendo os impactos que a IA vai trazer para o nosso mercado. Ok?
Então é isso, obrigado e até a próxima.